Carolina Flores Guzmán, médica, identificada com CREMERS 42157. Hoje vamos falar sobre prevenção em saúde e conservação da saúde cardiovascular. A grande pergunta que muitos de vocês fazem é: será possível contribuir a uma vida com maior expectativa em anos e em qualidade? A resposta é sim. Em nossas mãos e em nosso comportamento está em boa medida nosso bem-estar, nosso próprio bem-estar. Vamos falar que a doença cardiovascular é a principal responsável de morbimortalidade no Brasil. E por que se diga isso? Como contribuímos? Vamos falar dos primeiros inimigos do coração. O tabaco. O hábito de fumar é a primeira causa de mortalidade evitável, segundo a Organização Mundial da Saúde, e a terceira causa de mortalidade evitável em pessoas não fumantes. O cigarro tem aproximadamente 4.700 substâncias venenosas, entre elas polônio, elemento radioativo, monóxido de carbono, alcatrão, que é um elemento claramente cancerígeno, arsênico, entre muitas outras substâncias. Se tem calculado que as substâncias que se encontram na ponta acesa do cigarro se encontram no ambiente até 50 vezes em maior quantidade, especificamente para o alcatrão, e 5 vezes mais no caso do monóxido de carbono. Isso explica por que se calcula que aproximadamente cada dia no Brasil morrem 7 pessoas fumantes passivas por causa da fumaça do tabaco. E que é o que gera o cigarro sobre o organismo? Por efeito da nicotina, ele gera uma dependência psicológica, que é produto de uma sensação prazerosa inicialmente, que depois vira um vício, sim? E, desde o ponto de vista físico, o tabaco é responsável por aproximadamente 50 doenças que podem afetá-los, entre elas câncer, qualquer tipo de câncer, não só pulmonar, porque se bem é responsável do aproximadamente 98 a 99% do câncer pulmonar, também é por outro tipo de neoplasias, como câncer digestivo em qualquer parte, esôfago, língua, boca, enfim, e se tem associado até com o incremento de câncer do colo do útero. O cigarro é também responsável por um incremento na proclividade a fazer hipertensão arterial e doenças coronárias. Isso em virtude não só do particulado fino que fica acumulado nas artérias, mas também por o aumento da resistência vascular que ele induz. De fato, por isso que se tem um maior risco de dano arterial periférico, que pode ser responsável no longo prazo de amputações. É por isso que deixar de fumar não tem por que ser um exercício tão difícil, tão complexo, porque além de todas as propostas que têm sido cientificamente provadas, experimentadas, como aquele tratamento de diminuir progressivamente o cigarro, substituir por produtos de nicotina, como parches, chicletes, enfim, eu acho que faz falta uma dose de imaginação. É importante que nós aprendamos a enxergarmos no curso dos anos. Por exemplo, se uma pessoa fumante, imagina o que poderia acontecer com ela no longo de 5, 10 anos. Imaginar o que seria a sua vida tendo terríveis dores produto do câncer. Se imaginasse o que seria a sua vida constrangida, supeditada a uma cadeira de rodas, amputada pelas consequências da arteriopatia vascular periférica, dependendo de oxigênio para respirar, com certeza que isso seria mais fácil. Isso pode parecer alarmista, mas infelizmente não é. É a realidade que dia a dia tem que viver milhões de fumantes no mundo que encaram as consequências do hábito. Então, nunca é tarde para dizer não ao cigarro, mesmo já tendo um problema físico estabelecido como consequência do fumo.
É o que se dá, por exemplo, em pacientes com enfisema, com bronquite crônica, que dizem, e agora, para que deixar de fumar? Se eu já tenho que fazer uso diário de inaladores? Claro que sim. Quem para de fumar vai ver um processo de desintoxicação progressiva, de diminuição dos riscos para adoecer e piorar certas patologias que já estão instauradas. Segundo inimigo, o sedentarismo. Não podemos ficar no sofá da casa vendo como a vida se vai, como passa, e nós estamos em absoluta inércia. O corpo tem que ser exercitado, temos que praticar diariamente pelo menos 30 minutos de caminhada. Não é preciso fazer um esporte de alta resistência. É suficiente com caminhar, mas não é suficiente com aquela caminhada que se dá porque temos que ir a trabalhar, pelo que se caminha dentro do lugar de trabalho, dentro da casa. Não, é preciso destinar um espaço, preferivelmente em um horário tranquilo, sem tanta trafegabilidade, sem tanto barulho, um espaço no possível natural, com muito verde, que a verditerapia é muito objetiva, onde tenhamos como propósito único caminhar, simplesmente, quase que um exercício de contemplação, que além de aumentar os níveis de endorfinas, vai fazer possível que nosso corpo esteja em uma forma adequada. Caminhar sem estresse, sem aceleração, sem pensar que se não acelerarmos o passo, vamos perder o ônibus, o metrô, enfim. Cada quem leva certos costumes corriqueiros em função do lugar onde se mora, do trabalho que se executa, enfim. O outro, alimentação. A ingesta de gorduras nocivas, de gorduras saturadas, mais presentes em miúdo, em fígados, em carnes vermelhas, em alimentos processados, em frituras, em manteiga. Esse consumo é responsável pelo acúmulo de gordura nas artérias. É aí quando se formam os ateromas e se vai dando um processo de perda, elasticidade dos vasos, com aumento de risco para hipertensão, para coronariopatia, para todos os processos tromboembólicos posteriores. Então, o que fazer? Fazer simplesmente uma mudança na alimentação, diminuir, até suspender alimentos processados, substituir as carnes vermelhas por carnes brancas. De fato, lembremos que se tem uma evidência importante de que as carnes vermelhas são responsáveis de boa parte do câncer digestivo, especialmente do cólon. Claro, não é uma coisa absoluta. Tem quem diz, olha, eu tenho 90 anos, sou gaúcho, consumo muita carne, porém aqui estou com certa saúde. É preciso ter certa proclividade genética, mas outros fatores de risco. Mas só o fato de incrementar nosso risco de ter doenças preveníveis já faz dessa uma boa medida diminuir até suspender o consumo. É preciso consumir mais salada, mais verduras, mais frutas, pelo menos 3 a 5 porções por dia, hidratar-se adequadamente, cuidar da pele através de bloqueadores solares, mesmo em dias de inverno, porque a radiação ultravioleta é bem importante, sim. E o que fazer com o álcool? Com certeza que os vinhos tintos são elementos antioxidantes. O problema é que nossa cultura latina, cursiva, extrovertida, alegre, falar de que o vinho é um elemento antioxidante que previne certas doenças é um risco porque a tendência é abusar do consumo. E o aumento de câncer de fígado, de outro tipo de patologias digestivas, de cirrose, de alterações digestivas, começa a aumentar. Então, como sempre, tudo com moderação. E ter uma saúde mental adequada. E isso é um verdadeiro desafio em nossos dias. Como manejar adequadamente esse sal da vida que se chama estresse, para que não vire distresse. Ou seja, aprender a lidar com as dificuldades, com as surpresas boas e más que a vida nos depara, para que viver seja algo muito mais ligeiro,
a aprender a andar pelo mundo mais leve, de bagagem, sem tantas aspirações materiais, sem tantos condicionantes para desfrutar da vida com o que ela tem para oferecer-nos, com certeza que é uma boa dica. Não tanto sentimento de competência, não tanta aceleração, tantas ansiedades que são produto de nossa mentalidade eminentemente materialista e de consumo. Aquela sede de consumo, aquela sede de ter mais coisas das quais com certeza poderíamos prescindir porque não fazem parte do que nós somos, seria uma muito boa medida para viver de uma maneira muito mais saudável. Aquele fazer simplesmente pelo gosto mesmo, pelo desfrute, sem ter que estabelecer comparações com o colega, se faz melhor, se não faz melhor, se ganha mais, se ganha menos. Esses sentimentos que são próprios de nosso cérebro retílico, de uma parte muito mais primária do nosso eu, é preciso aprender a modulá-la, aprender a sublimar. Talvez a arte é das medidas mais efetivas, das ferramentas mais adequadas para começar a curtir de outras coisas. Isso era tudo para falar hoje. Vamos seguir gerando este espaço. Vocês podem também comentar, fazer sugestões dos temas que querem que sejam abordados, que sejam de sua fácil compreensão e interesse, e podem fazer uma inscrição na página do canal para que possam receber a notificação de quando temos deixado um novo vídeo para falar desse e outros temas. Muito obrigada. Até mais!